Amém. Glória a Deus, que bom estar de volta agora, prontos para começarmos a quinta aula aqui da classe Nova Criatura. E eu quero ainda abordar algo aqui nessa quinta aula, antes de entrarmos na lição 4, ainda fazendo parte da lição 3. Bem o final da lição 3, a pergunta: quais são algumas diferenças entre um descrente e uma pessoa que segue a Jesus? Interessante que, porque depois que a pessoa nasce de novo, ela não tem prazer mais no pecado. Ela pode até pecar sem querer, mas ela não tem prazer mais no pecado. Isso é uma grande diferença. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo que já faz muitos anos que eu uso esse exemplo. Eu creio que eu aprendi esse exemplo com meu pai, sobre porco e ovelha. O porco, se você pegar um porquinho, ou porcão, seja qual for, mas você pegar aquele porco, dê um banho muito bom naquele porco, colocar muito talco nele, perfume, laços bonitos, talvez cor de rosa, até sapatinho assim de veludo nele, e colocá-lo num ambiente super bonito, um ambiente confortável, cheio de sofás e almofadas, e tudo limpo, 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 perfumado. Ele vai estar lá com você, mas no momento que a porta estiver aberta e ele vê um poço de lama lá fora, ele não quer nem saber. Ele deixa todo aquele ambiente tão bonito, tão limpo, e vai correndo e pula dentro do poço de lama. Por quê? Porque ele é o porco. Tem natureza de porco, vontade de porco, desejo de porco, gosto de porco, e gosta da porcaria. Porque ele é um porco, tá entendendo? Então, o porco bem lavadinho é como aquela pessoa que assumiu uma religião. Talvez não entendeu nada, falou: poxa, eu acho tão bonito os evangélicos. Os evangélicos realmente são um povo sério, família feliz. Eu quero uma família feliz também, um povo que não tem vício. Então ele vai para a igreja, não entendeu nada, foi lá na frente, entre aspas, entregou a vida a Jesus, mas não nasceu de novo, porque não entendeu nada, não sabe nada do que está fazendo, só quer ser um evangélico, porque é bonito ser evangélico. Então é um porco que tomou banho, que lavou, está todo bonitinho, o ambiente tudo, mas na primeira oportunidade que a porta estiver aberta e tal, isso aqui eu não vou perder nada, vai lá para a lama de novo. Por quê? Porque ainda é porco, não nasceu de novo. Agora, se você pudesse pegar aquele porco e passá-lo por uma máquina, e essa máquina a gente chama do novo nascimento, e ele entra na máquina um porco, mas quando sai daquela máquina, ele é uma ovelha. Agora não é só por fora ovelha, por dentro ovelha, natureza de ovelha, desejo de ovelha, gosto de ovelha. Eu creio que meu pai criou ovelhas. Meu pai estava explicando o seguinte, que quando a ovelha é o seguinte, a ovelha, ela não é inteligente, mas ela não gosta de nada sujo. Ela gosta daqueles pastos verdejantes, águas bem tranquilas. E a ovelha, por não ser tão inteligente, ela pode até sem querer escorregar e cair num poço de lama, mas ela não gosta de lama. E ela sai berrando e quer sair daquela lama e chora para sair da lama. Talvez, às vezes, é um poço muito grande onde ela não consegue sair sozinha. Mas ela chora, ela não gosta. Ela está na lama, mas não gosta da lama. Porque ela não tem coração de porco, ela tem coração de ovelha. Então, essa é a grande diferença. Quando alguém nasce de novo mesmo, ele recebe uma nova natureza, um novo coração. Não é um porco simplesmente lavadinho, bonitinho. Então tem alguns que nunca nasceram de novo, só se lavaram, mas ainda são porcos espiritualmente falando. Mas quando a pessoa nasce de novo, se torna uma ovelha. Agora, só porque a ovelha nunca mais vai para a lama, não. Infelizmente, por até sem querer cair na lama, mas ela não gosta da lama, nunca mais tem prazer na lama. Uma vez que você é nascido de novo, entregou a vida de verdade para Jesus, você está estragado para o pecado. Você nunca mais vai ter prazer em ficar no pecado, não é verdade? Amém?
Então, isso é uma grande diferença entre um descrente e uma pessoa que segue a Jesus. Lição 4. A necessidade de um arrependimento genuíno. Pelo conceito comum, arrependimento é entendido como um sentimento de tristeza em relação aos pecados cometidos, ou remorso. No entanto, é muito importante entendermos com clareza o que é arrependimento. Nós estamos rodeados de conceitos do mundo e conceitos religiosos que não definem exatamente nosso problema para com Deus. Eles também não descrevem que arrependimento é, acima de tudo, uma mudança total e completa em nossa maneira de viver. Arrependimento é mudança de atitude. Marcos 1, 14 a 15. Este é o principal aspecto do arrependimento, porque nosso maior problema para com Deus não está nas coisas erradas que fazemos, atos, mas sim na nossa atitude interior de independência e rebelião para com Deus. Na verdade, todos os nossos atos são decorrentes de uma atitude e uma disposição interior que temos em relação a Deus. Quando minha atitude é de independência, ou seja, eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu próprio nariz, obviamente os meus atos e as coisas que eu faço no dia a dia não vão agradar a Deus. Mas quando mudamos nossa atitude de independência para uma atitude de dependência e submissão, mudam também os nossos atos. Então, vamos ler em voz alta. Qual é a atitude anterior? Qual é? Rebelião, independência, faço o que me dá na cabeça. Agora, a nova atitude, atitude nova, qual é? Submissão, dependência, estou sujeito a Cristo e sua palavra em tudo. Isso é extremamente precioso, né? Arrependimento é mudança de reino, Colossenses 1,13. Antes de continuar a leitura, deixa eu só citar Colossenses 1,13. Colossenses 1,13 fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, interessante, porque aqui fala mudança de reino, mas é mais profundo do que isso. Porque a Bíblia não fala, ele nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Ele fala, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus. Por quê? Porque império e reino são duas coisas diferentes. Reino é onde tem um rei legítimo, que herdou o trono legitimamente. Império não. Ele tem um rei, talvez, mas é ilegítimo. É um rei que não merece estar no trono. Ele é um imperador, é alguém que tomou posse indevidamente daquele reino. É o império. Então, o império, ele nos libertou do império das trevas. Porque o diabo não tem autoridade legal diante de Deus, ele é um tomado à força por causa do nosso pecado, nós nos tornamos escravos dele. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, arrependimento é mudança de reino, significa renunciar a Satanás e às trevas e se entregar a Jesus e servi-lo em tudo. Essa mudança implica em seguir outro rei, outras leis, outros princípios, outros valores, outro estilo de vida, não está aqui, mas vou incluir, olha, outra linguagem, outra cultura, outros hábitos, tá certo? Eis aqui a diferença entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Situação anterior, vamos ler em voz alta, situação anterior: império das trevas, vivo segundo o curso deste mundo e as paixões da carne, miséria, tristeza, falsidade, sensualidade, briga, idolatria, lascívia, vícios, vingança, ódio, angústia, revolta, culpa. E a situação nova: reino da luz, reino do Filho do seu amor, vivo de acordo com sua palavra e a sua vontade, paz interior, prosperidade, liberdade, amor, perdão, amizade, pureza, alegria. E pode incluir muitas outras coisas, cura, saúde, né? Enfim,
É muito, muito legal. Arrependimento é não ter mais prazer no pecado. Uma pessoa genuinamente arrependida não se deleita mais no pecado. Não é o exemplo do porco e da ovelha. Não se deleita mais no pecado, pois sua natureza foi mudada. Se vier a pecar outra vez, o seu coração não tem mais prazer. E sua vontade imediata é de vencer o pecado, seguida de uma profunda tristeza, segundo Deus, pelo ato praticado. Vamos lá, situação anterior, natureza pecaminosa, insensibilidade, prazer no pecado, vontade de continuar. Situação nova, natureza recriada, sensibilidade, tristeza segundo Deus, desejo por mudança, vontade de vencer. Muito bem. Antes de terminarmos essa lição 4 sobre arrependimento, deixa eu só lhe explicar uma coisa assim muito linda. Isso aqui é um pouco assim profundo, não é coisa que talvez normalmente fala numa classe no Catura, mas eu gosto sempre de incluir essas pérolas, porque são muito preciosas. É o seguinte, o Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Só que quase todos os autores do Novo Testamento tinham raízes no hebraico e no aramaico. Eram pessoas criadas dentro da cultura judaica. A única exceção de todos os autores do Novo Testamento, que eu estou lembrado, é o Lucas, que era um médico gentil, não era judeu e nem tinha cultura judaica antes da sua conversão. Mas esses apóstolos que escreveram o Novo Testamento falavam muito em arrependimento, igual você vê Pedro falando lá para os judeus em Jerusalém, né? Quando eles falaram, o que nós devemos fazer? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os nossos pecados. Então, quando eles falavam de arrependimento, a palavra é em grega, mas a mentalidade deles é pensando muitas vezes na palavra hebraica ou aramaica do Velho Testamento. E o hebraico é uma língua fascinante. Eu estudei alguns anos em grego, né? Alguns anos de grego. Hebraico não, só fiz um semestre. Então eu estudei muito mais o grego do que o hebraico. Mas o hebraico é uma linguagem fascinante, porque o hebraico, toda palavra pinta um quadro. É um tipo de linguagem diferente. Então a palavra em si pinta um quadro. E sabe qual é o quadro que a palavra arrependimento quer dizer? O quadro é esse. Você está indo numa direção, aí você dá uma volta de 180 graus e volta na direção contrária. Isso que é o quadro de arrependimento. No Novo Testamento, a palavra arrependimento já é metanoia, que quer dizer mudança de mentalidade. Os dois trabalham muito juntos. Por quê? Para mim poder realmente mudar minhas ações exteriores para ir na direção contrária do que eu estava indo, eu tenho que primeiro ter um arrependimento profundo no coração e uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Então isso é muito, muito profundo e precioso. Mas lembre-se disso, arrependimento realmente, eu estava indo na direção, eu viro minhas... Por isso que, não sei, vocês sempre notam, talvez quando eu estou pregando, dando um apelo, pessoas repetindo oração, eu viro as minhas costas para o mundo, para o pecado, para o maligno, e entrego a minha vida a Jesus, porque para ser salvo, uma das coisas que tem que ter é o arrependimento verdadeiro. Não é só fé. A Bíblia fala arrependimento e fé em Deus. Isso é muito importante mesmo. Muito bem, lição 5, entrevista, pré-batismo e aconselhamento pessoal. Antes de se batizar, estou na página 20, lição 5. Antes de se batizar ou tornar-se membro da igreja, cada pessoa deve receber conselho em particular do seu pastor de rede ministerial, da sua rede, ou do seu líder de célula, ou de seu discipulador, se este estiver autorizado pelo líder. Então, normalmente é o discipulador que vai fazer essa entrevista pré-batismo e aconselhamento pessoal. Essa entrevista deve ser feita por uma pessoa do mesmo sexo. Tá, deixa eu explicar. No manual do discipulador, depois que termina a lição 5, tem as perguntas que o discipulador faz para o seu discípulo nesse preparo para o batismo. São uma série de perguntas.
Isso é o que a gente chama a entrevista pré-batismo e aconselhamento pessoal, tá? Se o seu discipulador nunca fez isso e você batizou assim mesmo, pede ele para fazer. Pede para fazer. E se você não batizou ainda, garanta que antes do seu batismo isso seja realizado, porque isso aqui é muito precioso. Isso é muito precioso, porque na realidade isso deve acontecer constantemente no discipulado. Mas nem todo discipulador tem um discernimento para fazer as perguntas que estão lá no manual do discipulador. São perguntas assim muito chaves, muito importantes. Você fala, quais são as perguntas? São muitas perguntas. Você pode pegar o manual do discipulador, pode pegar, e olhar lá, no final da lição 5, tem as perguntas que o discipulador deve fazer para o seu discípulo. E isso é importante, você não só fazer essas perguntas para si mesmo, mas você responder essas perguntas diante de uma pessoa, diante da pessoa que você está prestando conta. Falar esses detalhes da sua vida. Por que isso é importante? Número 1, está aqui, olha, página 20, número 1, para receber conselho em como consertar problemas do passado. Provérbios 19:20 diz, ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábio nos teus dias por vir. Pode preencher, viu, gente? Se você não tiver preenchido já. Número 2, para trazer à luz algum pecado que esteja perturbando a sua consciência. Veja bem, Deus já te perdoou, mas às vezes você que não se perdoou. E ao se abrir, desabafar e falar com outra pessoa, você então recebe realmente um alívio no seu coração sobre aquilo. Às vezes, Deus te perdoou sim, porque você se converteu, mas você não recebeu o perdão dele. Por quê? Porque você é como se estivesse escondendo aquilo e você nunca se abriu com ninguém, tá certo? Então, além de você não estar se perdoando, você também nem recebeu o perdão de Deus. E por não receber o perdão de Deus, você não está recebendo os efeitos benéficos que aquele perdão traz sobre a sua vida e sobre a sua família. Por isso que é importante se abrir sobre esses assuntos, né? 1 João 1,7 diz, se porém andarmos na luz, aí tem mais uma frase lá naquele versículo, antes de mantemos. Qual é a frase? Como ele está na luz, exatamente. Se andarmos, eu sei que o espaço aí é pequeno, peço até perdão, mas aí nesse espaço é o seguinte, luz, vírgula, como ele está na luz, vírgula, mantemos comunhão uns com os outros, tá? Então, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue, o resto do versículo que é poderoso, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É muito forte. Para receber o perdão é necessário confessar o pecado a Deus. 1 João 1:9, não 19. Corrija aí, viu? Não é 1:19 não, é 1:9. Nós já aprendemos isso, né, nas lições anteriores. Mas às vezes é necessário desabafar e receber a ajuda de um irmão mais amadurecido e com mais experiência. Confessar os pecados perante os homens é um princípio bíblico. E Mateus 3:6 mostra que as pessoas, antes de serem batizadas pelo João Batista no Rio Jordão, elas iam confessando os seus pecados. Interessante. Confessando os seus pecados. Escuta bem. Para mim receber o perdão dos meus pecados, eu devo confessar meus pecados para quem? Para Deus. Tem uma história que eu sempre conto, eu vou contar aqui rapidamente, tá? É o seguinte. Vamos supor que você sabe que homens são muito tentados nesta área de imoralidade, de impureza. Mas o que eu falo aqui aplica para qualquer área do seu pecado. Talvez as mulheres, às vezes, são mais tentadas muito homem também, mas mulheres também, muitas vezes, são tentadas em falar demais, né? Falar coisas que não deve. Então, às vezes, aquela irmã está junto com as outras irmãs, outras amigas, acabam assim, fofocando, né, para ser bem franco, né, falando de outras pessoas e tal. Aí ela fala, Deus, eu não quero ser assim, me perdoe, com a ajuda do Senhor, nunca mais eu faço.
Mas a próxima vez que está numa rodinha, a irmã está falando e uma fala assim, você sabia do fulano e tal e tal. Aí você pensa, olha, eu tenho uma que ninguém sabe, rapaz, elas vão ficar encantadas, assim, impressionadas, né, com essa história. Aí você está pensando, não, eu vou falar, aí talvez você até espiritualiza, irmãs, eu vou só falar isso assim, só para a gente poder orar melhor, sabe, irmãs? E aí acaba fofocando, né, que aí sai aquela serpente, né, e de você depois, oh meu Deus, me perdoe, eu não devia envolver nessas conversas. E você pede perdão e faz de novo, pede perdão. Ou um homem chega em casa, vê coisa na internet, num site pornográfico, ou talvez um filme, numa televisão a cabo, um filme bem errado, imoral, e ele pede perdão a Deus de coração. Deus perdoa, sim ou não? Perdoa. Se ele pediu de coração, Deus perdoa. Mas e aí depois, passa 2 meses, ele faz de novo aquilo, ou ela faz de novo aquilo. Aí dessa vez arrepende, chora e promete a Deus que nunca mais vai fazer. Deus perdoa de coração? Se a pessoa pediu perdão de coração, Deus perdoa? Perdoa. E se fizer 1000 vezes o mesmo pecado, mas 1000 vezes se arrepender de coração e pedir perdão a Deus e prometer a Deus que nunca mais vai fazer, e está com sinceridade mesmo, com um plano de nunca mais fazer, só que acaba fazendo de novo, mas sem querer, mas pediu perdão a Deus de coração, Deus perdoa? Mesmo 1000 vezes, irmão? Mesmo 1000 vezes. Sabe por quê? Porque Deus não ia ser injusto. Ele exige de nós que nós perdoemos. Ele falou, olha, se num só dia alguém pecar contra você 70 vezes 7, 490 vezes, é para você ficar perdoando a pessoa. Então, se ele exige que nós perdoemos perpetuamente, ele também vai ficar nos perdoando, se o arrependimento for sincero. Não estou falando como aquela pessoa, assim como talvez alguns da religião romana, que eu falo com todo carinho, mas o cara vai lá, nem para Deus não pede perdão, confessa o pecado para o padre, mas está já com plano aqui, mas ainda vou fazer agora de novo, meu pecado de novo, mas depois eu venho, aí é errado. Quer dizer, você confessa para Deus, pedindo perdão, mas já com plano de fazer o pecado de novo, aí Deus não perdoa, porque não é arrependimento, não está arrependido de verdade. Vocês entenderam bem? Muito bem, então pecou 1000 vezes, mas arrependeu profundamente, de coração, todas as 1000 vezes, Deus perdoa, sim ou não? Sim. Sim. Mas aí que está, Deus não quer só perdoar, Deus quer curar a pessoa, Deus quer transformar a pessoa, Deus não quer só perdoar. Imagina, Deus só fica perdoando e a pessoa fica sendo um crente criança derrotado todos os dias da vida dele, até ele morrer. Que horror, que tragédia de vida jogada fora. Por quê? Deus não quer só perdoar aquela pessoa, Deus quer curá-la, mas para curá-la é diferente. A Bíblia fala que para confessar nossos pecados, para ser perdoado, nós confessamos nossos pecados a Deus. Mas para ser curado, a Bíblia não fala que você confessa o pecado para Deus. Para ser perdoado, sim, você confessa para Deus. Mas para ser curado, é Tiago 5,16. Quem sabe Tiago 5,16? Eu acho que a Paula estava citando esse versículo. Você lembra, Paula? Quando eu falei 1 João 9, você estava citando esse outro, Tiago 5,16. Qual é? Exatamente. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Aí é diferente, não é para ser perdoado. Para ser perdoado eu confesso para Deus, 1 João 1,9. Mas para ser curado eu confesso para outra pessoa e ela ora por mim. Aí eu sou curado. Você está entendendo? Então aí que vem esse princípio tão profundo, não só na entrevista pré-batismo, mas no discipulado em geral, isso deve estar acontecendo constantemente. Então isso é extremamente importante, extremamente precioso. Olha, naquelas perguntas do pré-batismo, tem várias perguntas interessantes. Por exemplo, você gerou filhos em outro casamento anterior ou fora do casamento? Onde estão esses filhos agora? Você está cuidando deles financeiramente? Você está orando por eles, para que eles sejam salvos? Imagina eu gerar uma vida e aquela vida depois ir para o inferno. Uma tragédia. Antes de eu e a minha esposa termos filhos, eu falei, amor, é muito sério a gente ter filhos. Eu prefiro nunca ter filho do que gerar um filho para ele sofrer eternamente no inferno.
É muito sério. Então, meu irmão, tem que levar muito a sério essas coisas. Essa entrevista pré-batismo fala sobre isso. O que fazer? Como fazer? Ora, busca. Outra coisa que é perguntado nessa entrevista pré-batismo é acerca da restituição. Por exemplo, antes de converter, quando você era um adolescente, você passou no supermercado e roubou alguma coisa. E aí? Ah, já pedi perdão a Deus, pastor, isso era antes de eu converter. Isso aí tem nada a ver. Tem sim. Você lembra que o Zaqueu falou para Jesus quando ele desceu da árvore? Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. O Zaqueuzinho desceu da árvore. E o Zaqueu disse, Senhor, se eu tenho, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. E da metade que sobrar, se eu roubei alguma pessoa, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus falou, hoje a salvação entrou nessa casa. Por quê? Porque quem é salvo de verdade, quem é convertido de verdade, ele não quer só falar, não, daqui para frente agora eu vou fazer o que é certo. Não, eu vou fazer o que é certo. Mas eu também assumo a responsabilidade de consertar o que eu fiz antes também. Eu vou consertar também. Porque você está salvo de verdade, então vai consertar. Está entendendo? Então, isso é muito bonito. Nenhum lugar na Bíblia fala que você tem que dar 4 vezes mais, mas pelo menos devolver o que você roubou. Ah, pastor, aquele supermercado já fechou, nem sei quem é o dono. Então pede perdão a Deus, mas comprometa-se a Deus. Senhor, se eu alguma vez descobrir quem é o dono, eu quero ir lá, pedir perdão para ele e fazer o que eu posso fazer. Rapaz, irmão, nós já vimos tantos testemunhos lindos nessa área. Testemunhos lindos. Eu lembro lá em Santarém, numa igreja lá do bairro, um jovenzinho, ele tinha, esse jovem, antes de converter, ele com alguns outros moleques lá, eles roubaram a galinha de uma vizinha e fizeram, né, um frango na brasa lá, eu acho, né? Depois de converter, ele lembrou dessa galinha que ele tinha roubado junto com os outros meninos. Então ele foi lá, comprou uma galinha, pegou a galinha, foi bater na porta da vizinha. Falar assim, olha, um dia, antes de eu me converter, roubei uma galinha. Você acha que uma pessoa dessa não vai converter logo? Com um testemunho lindo desse jeito? Olha, tem um irmão lá que trabalhava como vigia no estabelecimento. E como vigia, ele foi pegando cascos vazios que ficava por lá, e ele foi roubando esses cascos vazios. E foi levando para casa. Ele estava com plano de pegar todos esses cascos vazios, eu acho que um dia ia vender, mas nunca tinha vendido. Aí ele converteu. Aí o pastor Geraldo, que hoje é o pastor titular lá de Santarém, eu ainda estava pastoreando lá, o pastor Geraldo tinha um Fusca bem velhinho. Aí esse irmão se abriu com o pastor Geraldo falou, vamos levar os cascos de volta para o seu patrão, o ex-patrão, acho que ele não estava trabalhando mais lá. Vamos levar os cascos de volta. Aí encheu o Fusca, aqueles cascos vazios. Levaram lá para o ex. Que coisa bonita. As pessoas do mundo começam a ver, esse povo é convertido de verdade, esse povo é sério, esse povo é de confiança, esse povo realmente é salvo, igual Jesus falou sobre Zaqueu, né? Então, não lembra quem foi, você não sabe, tem contato, pede perdão a Deus, mas prometa ter essa disposição. Isso aí é algo muito profundo e precioso. Você está tratando no mundo espiritual com coisas muito sensíveis que depois vão refletir no seu futuro de sucesso aqui na terra, nos seus filhos, nos seus netos, um padrão de integridade, de caráter impressionante. Então, isso faz muita diferença mesmo, nessas coisas assim. Então, estude depois aquela lista de perguntas da entrevista pré-batismo e peça a alguém, se fosse, para talvez, para o seu discipulador, para passar por aquela lista com você. É muito bom você se abrir sobre isso. Tá bem, muito bem. Lição 6, o batismo nas águas. Muito bem. O que é batismo? A palavra batismo significa, no grego, imersão ou aspersão. Imersão. Aliás, você sabe como falar batismo? Aliás, como falar imersão no grego? É batismo. É isso, a forma de falar imersão é isso. A palavra é imersão. Imersão, né? Agora você fala, mas se a palavra em si já é imersão, como que começaram a batizar
com pingos de água na cabeça. Como que isso evoluiu a tal forma? Queridos, pelo que eu entendo da história da igreja, isso evoluiu na época que os imperadores romanos, o Constantino nunca decretou que tinha que converter ao cristianismo, mas ele foi o primeiro a oficialmente se converter ao cristianismo e liberar para o cristianismo crescer sem perseguições. Depois do Constantino veio alguns imperadores que foram mais radicais, mas no mau sentido da palavra, porque você não pode forçar ninguém para converter, mas eles faziam decreto de lei. Todo mundo tinha que se tornar cristão, senão ia morrer, esse tipo de coisa. Então tinha muito, aí que virou essa bagunça, porque todo mundo começou a converter só para não morrer. Então, os soldados romanos chegavam e conquistavam uma nova cidade, aí iam para aquela vila e falavam assim, ó, pelo decreto do imperador, todo mundo tem que se tornar cristão. Tá. O que a gente tem que fazer? Ó, vocês vão ter que batizar. Aí levava eles tudo para o rio. Aí chamava lá o ministro, vem cá. Aí os soldados mandavam, todo mundo entra dentro do rio. Aí entrava dentro do rio, até aqui assim. Tá. Aí o ministro de Deus, ou pelo menos chamava-se ministro de Deus, falava assim, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora mergulha. Aí todo mundo mergulhava por conta própria. Assim. Ele levantava. Tá, agora vocês são cristãos. Tá, só que as crianças... Não, criança não vai mergulhar para não morrer. Então joga água na cabeça. Aí começou esse negócio. Agora, você vê que aí virou cada vez mais uma religiosidade. Porque esse povo não era convertido. E eles ainda queriam seguir suas imagens. Que era, não sei os nomes que eles tinham lá, né? Dos deuses falsos. Então o que eles faziam? Bem, nós acreditamos em irmãos nossos que já morreram, estão lá no céu. Quem sabe que pode também, você ora para eles e estão no céu também. Então, essa imagem aí, em vez de você chamar Mulambo, você vai chamar de São Pedro. Essa aí, em vez de chamar Imanjá, vai chamar de Maria, ou seja o que for. E aí, então, começaram, durante o domingo, ter essas imagens. Mas eles, durante a semana, ainda oravam para o Mulambo, para o Imanjá. E começou o famoso sincretismo de religiões, que até hoje permanece, infelizmente, dentro da estrutura romana. Por exemplo, na sexta-feira à noite, no terreiro de Macumba, aquela mesma imagem que no domingo, na missa, é chamado de um santo, na sexta-feira à noite é chamado de como que chama? De uma entidade, né? Então, é por isso que é o sincretismo tão triste que aconteceu. Mas o batismo mesmo, desde o começo, o batismo verdadeiro é imersão, tá? Por imersão. Por quê? Porque é o enterro da velha criatura. Você não vai enterrar ninguém só com alguns pingos de terra na cabeça dele. Você vai enterrá-lo imergindo ele por baixo da terra. Isso que é o batismo, o enterro da velha criatura e a ressurreição da nova pessoa. Como Jesus foi batizado, queridos? Por imersão nas águas. Jesus foi batizado como adulto ou como criança, irmãos? Agora, me diga uma coisa. Ele mesmo, para ser salvo, tinha que ser batizado, Jesus? Não. Quando ele foi ser batizado pelo João Batista, o que João Batista disse para ele? O que foi que João Batista disse? Vocês estão... Hã? Exatamente. João Batista falou, não, eu não vou batizar o senhor, não. O senhor que tem que me batizar. E Jesus respondeu o quê, irmãos? Vocês estão lembrados? Não. Ele fala, deixa para cumprir com toda a justiça. O que está dizendo? João, é o seguinte, eu quero ser um modelo, eu quero cumprir com toda a cartilha do jeito certo, porque eu estou servindo de exemplo para os que vêm atrás de mim. Então, Jesus, a única razão que foi batizado é para ser um bom exemplo. A única razão. Então, se fosse só para ser um bom exemplo,
ele teria sido, e se fosse certo batizar criança, era para ele ter sido batizado como criança, mas não foi batizado como criança, ele foi batizado só como adulto. Então isso é muito interessante, tá? A Bíblia em nenhum lugar menciona o batismo de crianças. Pode procurar, irmãos, de capa a capa. Não existe isso, simplesmente não existe. Tá? Considerando que uma criança com sua mente limitada não compreende o que significa crer e se arrepender, a respeito delas a Bíblia diz, dos tais é o reino de Deus. Qualquer criancinha inocente que morre vai diretamente para os céus, irmãos. Tá? Isso é um fato. Jesus mandou que nós fôssemos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Muito bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso foi uma ordem ou uma sugestão? Muito bem, página 22. 5 razões para sermos batizados nas águas. O batismo é a ordenança de Jesus, porque temos que guardar, obedecer tudo que Jesus nos ordenou, e ele mandou que seus discípulos sejam batizados. Quem crê e for batizado será salvo. Qual dos dois, crer ou ser batizado, vem primeiro, irmãos? Crer, tá? Então, mais uma vez você vê que a pessoa tem que converter primeiro. Aí ele diz o seguinte, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não for batizado será condenado. Isso é verdade ou falso? Falso. Na realidade ele fala, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Verdade ou falso? Verdade. Está entendendo? Então isso é muito, muito importante. Olha aqui para mim, queridos. Se a pessoa não converteu antes, mesmo que ela seja batizada nas águas, por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não vai valer nada, nada. Na realidade, ela entrou um pecador seco, saiu um pecador molhado. A única diferença, só mudou isso, só molhou, só tomou um banho, né? Porque ela tem que converter antes do batismo. Porque quem crê e depois e for batizado será salvo, tá bem? Agora, mas quem não crê será condenado. O ladrão que fez de Jesus rei de sua vida foi salvo, sim ou não? Foi. Mas ele foi batizado? Não. Mas por que não foi batizado, irmãos? Não deu tempo, só por isso. Porque se ele tivesse tempo, ele teria sido batizado. Por quê? Porque é o primeiro mandamento que Deus dá para o crente, é ser batizado nas águas. Muito bem. O batismo é um testemunho público do poder transformador de Jesus. O batismo é um testemunho perante Deus. Vamos ler esse parágrafo aí em voz alta, todo mundo junto? Número 2, tá? O batismo é um testemunho. Vamos lá, todo mundo junto. O batismo é um testemunho perante Deus e perante os homens da sua salvação completa deste mundo perdido. Por isso é muito importante no seu batismo você convidar todos os seus amigos e parentes para assistirem essa demonstração do poder transformador de Jesus. Número 3, o batismo é a aliança da sua união com Cristo. Um exemplo que nos ajuda a entender o batismo nas águas é o seguinte, página 23. 2 pessoas se casam e depois usam a aliança demonstrando ao mundo que estão casadas. Assim também, você faz de Jesus o rei de sua vida e depois é batizado, demonstrando ao mundo que você é um servo do rei Jesus e uma nova pessoa. O batismo, então, é um símbolo de sua união com Jesus. Mas primeiro vem a união com Jesus, depois segue-se o símbolo dessa união. Escuta bem, queridos. Só porque 2 solteiros agora começam a usar uma aliança, quer dizer que estão casados? Não, uma aliança em si não casa. Eles têm que casar primeiro, aí a aliança, aí sim a aliança tem um significado profundo. Assim também, só por alguém ser batizado não quer dizer que está salvo. Mas uma vez que ele está salvo, o batismo tem um significado profundo. Tá certo? Número 4, o batismo é a demonstração do seu culto fúnebre e da sua ressurreição para uma nova vida. No batismo você está demonstrando o que já aconteceu na sua vida, ou seja, a sua união com ele na sua morte, sepultamento e ressurreição em Cristo. Quando nascemos de novo, o velho homem morreu, mas no batismo nós apropriamos do enterro e sepultamento deste velho homem e liberamos a fé de que ao sairmos das águas, somente o novo homem permanece em nós. O batismo significa então o nosso sepultamento com Jesus na sua morte e a ressurreição dentre os mortos para a glória do Pai. Assim também andemos nós em santidade. Não.
Foi bom chute. Em novidade de vida, né? Novidade de vida, tá certo? Vamos ler esse trecho, né? Amém. Mas é para andar em santidade também, aleluia. Amém. Muito bem. Vamos lá. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículos 3 a 4. Vamos ler em voz alta esses dois versículos. Romanos 6, 3 a 4. O porventura... todo mundo junto, em voz alta, tá? Romanos 6, 3 a 4. O porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Por isso que fala aqui, né? Assim também andemos nós em novidade de vida, tá? Letra B aí da página 23. Agora, deixa eu só fazer um pequeno teatro. Eu faço isso também sempre no curso de membresia, às vezes até no batismo. O Hermes, ele inclusive entregou a vida a Jesus num culto na Igreja da Paz, aqui de Fortaleza, né? É uma benção. Hoje ele é um grande líder dentro da igreja, para a glória de Jesus. Ele é a esposa dele. Mas o Hermes, quando ele nasceu de novo, no momento que ele entregou a vida totalmente a Jesus, o Hermes velho morreu e esse novo Hermes, no seu espírito, né, é uma nova criatura. Então, faz assim, Hermes, é uma nova criatura. Tá. Fica sorrindo desse jeito, bonito, tá assim. E o velho Hermes morreu. Aqui. Muito bem. Agora, escuta bem. Escuta bem. A Bíblia fala que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então o Hermes velho... Tá, tem que proteger o microfone aí. Desculpa vocês que estão assistindo. O Hermes velho está aqui morto, né? E o novo nasceu. Mas, pode baixar o braço para não cansar muito, mas agora o que acontece se não se livrar desse Hermes velho? Tá? Então vamos comparar o que acontece no mundo espiritual no mundo natural. Vamos supor que o Hermes fosse carregando um defunto amarrado na costa dele. Tá? No primeiro dia, o que ia acontecer? Primeiro, muito desconforto para ele. Ia pesar. Também ele ia passar vergonha. Por quê? Não por causa do Hermes novo, mas por causa do Hermes velho amarrado nas costas dele. Porque não é tão comum você ver alguém andando por aí com um defunto amarrado nas suas costas. Mas depois de alguns outros dias passarem, aí a coisa ia piorar mais. Porque além do desconforto e da vergonha, ia ser um fedor horrível. Mas depois ia ser muito mais do que só um fedor. Ia começar a atrair todo tipo de inseto, né? Urubus, bichos. Durante a noite, enquanto ele estava dormindo, ratos iam vir talvez querer comer naquele defunto. Enfim, aquele defunto ia começar a ficar tão podre e a podridão do defunto ia começar a afetar a saúde do Hermes. E por fim poderia levar até a óbito, porque a morte de um ia afetar o vivo até que ele também seja morto. Agora, a mesma coisa, num certo sentido, acontece no mundo espiritual. Tá certo? Veja bem, se a pessoa entregou a vida a Jesus, o velho homem morreu, e ele não se livrar daquele velho homem, começa às vezes a sentir um peso na vida espiritual. Começa a exalar um mau cheiro em vez da fragrância de Cristo. Começa às vezes a passar vergonha por causa desse defunto que ele ainda carrega por aí. Ele diz ser crente, mas muitas vezes está ainda demonstrando coisas de morte. E por fim começa a atrair demônios. Os parasitas, os insetos que são atraídos por causa daquele defunto. E por fim, poderá afetar a saúde espiritual da nova criatura. Essa podridão da velha criatura. Então o batismo é o sepultamento do velho homem. Então tá aqui, olha. Aqui está o novo Hermes. Aqui está o velho Hermes. Tá? Aqui. Agora, quando ele vai batizar, olha o que acontece. Os dois entram debaixo da água. Aí o velho fica lá embaixo e só sai o novo. Amém?
Amém? Aleluia. Amém. Obrigado, querido. Amém. Não é lindo isso? Isso é fabuloso. Então, um batismo, na realidade, irmãos, é um grande culto fúnebre. É um grande culto fúnebre de muita alegria. Nós estamos enterrando as velhas criaturas de uma vez por todas. Agora, tem gente que foi batizada e nunca entendeu isso. E fala assim, pastor, é pecado eu batizar de novo agora que eu estou entendendo isso? Não, não é pecado. Se você quiser, para tomar posse ainda mais disso, não é pecado. Agora, batizando ou não, o importante é que você tem que apropriar pela fé. Agora, claro, a hora do batismo é um bom momento de apropriar pela fé. Mas, quando eu fui batizado, eu não sei se eu entendia tudo isso, para ser bem franco. Eu acho que eu fui batizado com 12 anos de idade. Mas depois, na medida que eu entendi isso, eu não fiz questão de ser batizado de novo, mas eu fiz questão sim, de tomar posse, dizer, eu não aceito, aquele velho homem já foi morto e já foi enterrado. Inclusive o nome do local que foi enterrado o velho homem foi Rio dos Bois, lá em Goiás, onde eu fui batizado. Então eu tomei posse, né? Porque você pode tomar posse retroativamente também, né? Agora, mas também não é errado batizar de novo. Alguém fala assim, não, mas pastor, não tem um lugar na Bíblia que fala assim, um só Deus, uma só fé, um só batismo? Sim, isso é em Efésios capítulo 4, mas não está se referindo ao batismo nas águas, está se referindo ao batismo para dentro do corpo de Cristo que acontece na hora do novo nascimento. É só o batismo para dentro do corpo de Cristo, não está falando que é errado batizar de novo nas águas. Até porque muitas vezes os discípulos de João, que já eram batizados nas águas, por imersão, eram batizados de novo, depois do dia de Pentecostes. Agora, veja bem, uma coisa muito importante é você apropriar pela fé, tomar posse. Eu lembro de um irmão que ao entender isso, ele falou, pastor, quando o senhor estiver me batizando, o senhor me segura lá no fundo, um bom tempo assim, porque eu quero apropriar pela fé que o velho homem está ficando lá mesmo, né? Então era um dia de grande batismo, né? Hoje os discipuladores batizam os discípulos, mas naquela época eram os pastores que batizavam. Então estavam muitos pastores lá na praia linda do Rio Tapajós. E aqui tinha multidão de pessoas, todos esperando e cantando. E aí vinha aquela fila, né? Aí eu estava batizando, quando chegou a vez dele, eu já sabia, ele já sabia também. E o povo tudo olhando, né? Aí eu... Aí ficou. Aí o povo... Será que o homem afogou? O que aconteceu? Mas é porque eles já tinham combinado comigo que é para me segurar muito tempo ele lá embaixo. Né? Aí, por quê? Porque enquanto ele estava lá embaixo, ele estava apropriando. Ó, pela fé, esse velho criatura nunca mais vai subir, vai ficar enterrado aqui, né? Em nome de Jesus. Mas amém, essas coisas são maravilhosas, mas o que funciona mesmo é a fé viva na palavra. E a Bíblia fala que isso é uma realidade. Número 5, página 23, número 5. O batismo é um contato de fé. Se Jesus for o Rei e Senhor da sua vida, você já é uma nova pessoa. Mas você precisa se apropriar disso pela fé. O batismo, então, torna-se um contato de fé, onde você se apropria daquele momento em diante, ainda mais desta maravilhosa realidade que você é uma nova criatura em Jesus. Não é o batismo que nos faz uma nova criatura, é preciso ser uma nova criatura antes de batizar-se. O batismo é o meio pelo qual você pode se apropriar pela fé ainda mais daquilo que você já é, uma nova criatura. Agora, Romanos 6, 11 a 13, porque você vai ver esse trecho todinho aqui tirado diretamente da Bíblia, tá? Romanos 6, 11 a 13. Muito bem. Assim também vós considerai-vos o quê? Mortos. Pode escrever aí se quiser. Mortos para o pecado. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Muito bem. Nem
nem ofereçais, eu estou lendo aqui na revista atualizada, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo, os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, tá? Como instrumento de justiça. Eu vou ler de novo, bem devagarzinho, você pode ir preenchendo aí, tá? Vou ler de novo. É tirado diretamente da Bíblia na revista atualizada, 6, 11 a 13. Eu vou ler de novo, bem devagarzinho. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Tá bem, queridos? Muito bem. Aleluia. Tá bem, nós vamos ter a nossa última aula, que vai ser justamente a lição 7, o batismo do Espírito Santo. Essa última aula é a mais difícil, no sentido de cansaço, mas é uma das mais importantes aulas desse livro todo. Então, vou pedir a sua máxima atenção. Então, é muito, muito importante. Tá? Então, vamos ficar em pé e encerrar esta quinta aula e penúltima aula para hoje, com um tempo de oração, e logo após nós vamos ter a última aula, a lição 7, o batismo no Espírito Santo. Aleluia. Entendi. Isso. Por causa do nosso tempo, né, nós vamos, as perguntas, coisas assim, nós vamos planejar para dia 5 de março, a nossa próxima, até porque nós vamos começar, se Deus quiser, 3 horas em ponto. Aí vai dar para a gente manter o ritmo e ainda também ter um tempo mais para perguntas e respostas. Tá certo? Então, dia 5 de março é nosso próximo, porque temos mais 2 sábados intensivos, né? De 5 de março e 12 de março. Mas esses 2 vão começar às 5 horas da tarde. Muito bem. 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. 3 horas da tarde em ponto. Muito bem. Vamos levantar nossas vozes e todo mundo juntos agora agradecermos a Deus, porque nossa velha criatura já morreu, já foi enterrada. Tome posse agora do sepultamento do seu velho homem. Amém? Que você é uma nova criatura em nome de Jesus. Obrigado, Pai, nós tomamos posse do sepultamento da velha criatura. Que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós realmente tomamos posse e cremos, Pai, que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo e no Espírito Santo. Ora, balada, possível. Sim, Senhor, nós cremos, ó Pai, agora mesmo, para a Tua glória e para a Tua honra. O Senhor está fazendo essa obra em nossas vidas e nós te agradecemos e te louvamos por isso. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém. Estamos então prontos agora para realmente a 6ª aula da classe Nova Criatura. E nessa 6ª aula estamos prontos para a lição 7, o batismo no Espírito Santo.
Ora, veja bem, queridos, essa lição é uma das mais importantes, na minha opinião, dessa classe Nova Criatura. Por quê? Porque o novo convertido, um dos maiores segredos para ele vencer, para ele crescer, para ele se tornar uma bênção, para ele ser batizado com o Espírito Santo, tá? E alguém poderia automaticamente perguntar, pastor Eibe, e se eu não falo em línguas, eu já fui batizado com o Espírito Santo? Talvez sim, talvez não. Você vai verificar isso agora, na medida que você estiver entendendo mais sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas eu creio que mesmo que você não falou em línguas e já foi batizado com o Espírito Santo, ao ouvir a explicação que eu vou estar dando agora nessa aula, você vai querer também tomar posse das línguas. Porque eu sugiro para cada novo convertido que ele receba a experiência do batismo com o Espírito Santo e também das línguas. Às vezes já foi batizado com o Espírito Santo, mas não falou em línguas ainda. Eu sugiro que ele receba todas as duas experiências. Tem alguns que dizem que se a pessoa não falou em línguas, ela não foi batizada com o Espírito Santo. Eu não posso crer assim, porque eu não vejo nenhuma base para isso na Bíblia. Porém, eu creio que a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo sem falar em línguas. Porém, também creio que todo cristão que é batizado com o Espírito Santo, se ele quiser, ele poderá tomar posse também das línguas. E eu, então, sugiro que todos façam isso, até porque, creio eu, que existem certas bênçãos relacionadas a isso. E nós vamos estar falando mais sobre isso agora. Vamos, então, ler aqui na lição 7, o batismo no Espírito Santo. Vamos juntos ler aquele primeiro parágrafo, por favor. Tá bem? Página 25, lição 7. O seguidor de Jesus já recebeu o Espírito Santo quando recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Uma coisa é receber o Espírito Santo, outra coisa, porém, é ser cheio do Espírito Santo e andar cheio dele diariamente. Uma coisa é possuir o Espírito Santo, outra coisa é ser totalmente possuído, imergido pelo Espírito Santo. Tá, veja bem, só te mostrar uma coisa aqui. Esse copo tem água dentro dela? Tem. Tem. Então, a água é um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia. Todo crente, ao nascer de novo, ele já tem o Espírito Santo dentro dele. Mas nem esse copo está cheio de água? Não, nem todo crente está cheio do Espírito Santo. Tá? Agora, o que quer dizer a palavra batismo? Imersão. Se eu pegar esse copo e eu batizá-lo, ou imergi-lo, num balde bem grande de água aqui, tá? E ele está agora dentro, ele está imergido dentro daquele balde. Ele está cheio de água? Tá. Está molhado por dentro de água? Está molhado por fora? Por cima, por baixo? Está tudo. Aí ele está batizado. Aí é diferente, é um crente que é batizado com o Espírito Santo. Está entendendo? Então é bem diferente. Agora, olha, a Bíblia fala sobre 3 batismos. O primeiro batismo que acontece na hora da conversão, Efésios 4, fala um só Deus, uma só fé, um só batismo. Que lá em 1 Coríntios capítulo 12 fala assim, por um só Espírito, todos nós somos batizados em um só corpo de Cristo. Na hora que você converteu, por exemplo, Hermes nasceu de novo, o Espírito Santo pega o Hermes e imerge ele, batiza ele para dentro do corpo de Cristo. Então ele agora foi mergulhado no corpo de Cristo, ele agora se tornou um com Jesus, se tornou um membro do próprio corpo de Cristo, porque ele foi, por um só Espírito, batizado dentro do corpo de Cristo. Muito bem. Então, nesse primeiro batismo que acontece na hora da conversão, quem é o batizador? O Espírito Santo. Por um só Espírito foi batizado para dentro do corpo de Cristo. Qual foi o elemento para qual ele foi imergido, batizado? O corpo de Cristo. Então, o Espírito que batiza para dentro do corpo de Cristo. O batizador é o Espírito. Ele batiza para dentro do corpo de Cristo. Isso aconteceu na hora da conversão. Segundo batismo, batismo nas águas. Quem é um batizador? O discipulador, o pastor, a pastora, discipuladora.
E qual é o elemento em que foi batizado? A água. O terceiro batismo é diferente. Porque o primeiro é o Espírito Santo que batizou você para dentro do corpo de Cristo. Mas o terceiro batismo já é diferente. É o próprio Jesus que batiza você dentro do Espírito Santo. Porque João Batista disse, eu vos batizo em água. Eu estou te imergindo em água. Mas vem um depois de mim, cujas sandálias não sou digno de desatar, e ele vos batizará no Espírito Santo. Que coisa linda. Então, por isso que a Bíblia fala em Hebreus, lá em Hebreus capítulo 6, ele fala assim, que nós devemos crescer espiritualmente. E ele fala que os princípios elementares da doutrina de Cristo. São 6 doutrinas dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Que é arrependimento de obras mortas. Lembra que eu falei para ser salvo tem que arrepender. Fé em Deus. O ensino dos batismos. O ensino dos batismos. Né? A imposição de mãos, a ressurreição de mortos e o juízo eterno. São as 6 doutrinas básicas da fé cristã. E muita gente nem essas 6 sabe. Olha que vergonha, que coisa triste. Tem muito crente, talvez até pastor, eu falo com muito carinho, que nem o 6. Vamos ler lá na Bíblia, isso aí, só abrindo esse parênteses, porque eu acho tão precioso isso. Lá em Hebreus, capítulo 6, os primeiros versículos, tá? Olha só, que coisa fenomenal. Hebreus, capítulo 6, os primeiros versículos. Ele fala assim, a partir do primeiro versículo, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito. Aí ele vai falar agora quais são esses princípios elementares. Os elementares, olha, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, o ensino de batismos, está plural, irmãos? Plural. Então, quando fala um só batismo, está falando sobre batismo para dentro do corpo de Cristo, está vendo o primeiro dos 3 batismos. Da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Então, durante essa classificatura, todos 6 desses princípios vocês vão estudar. Todos 6. Um desses 6 nós já estudamos muito, que foi o primeiro, a base do arrependimento de obras mortas. Agora estamos estudando, nós já estudamos um pouco sobre a fé em Deus, mas vai ter uma lição todinha sobre fé, que é a segunda. E o terceiro é o ensino de batismos, que nós estamos aprendendo hoje. Nós já falamos sobre batismo nas águas, já falei sobre batismo no corpo de Cristo, e agora eu vou falar sobre batismo no Espírito Santo. Tá? Então são princípios elementares da doutrina de Cristo, mas todos os outros nós vamos também estar aprendendo na classe, na criatura, tá certo? Então é muito precioso. Vamos lá então, a continuação. Segundo parágrafo, na página 25. Batismo no Espírito Santo quer dizer receber a plenitude do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, como a Bíblia diz, até que do alto sejais revestidos de poder. Parabéns, isso mesmo. Muito bem. Agora, é interessante, porque você imagina a emoção que os discípulos passaram quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. E eles falaram, poxa, Jesus está vivo. Jesus, agora, o Senhor vai ter que provar para aqueles fariseus, hipócritas, e para toda Jerusalém. Se o Senhor veio assim dentro de um jumentinho, agora o Senhor vai dentro de um cavalo branco, e o Senhor vai marchar para dentro de Jerusalém agora, e ir para o templo, e todo mundo vai falar, ele ressuscitou, e aí vai ganhar Israel todinha para Jesus, e o mundo rápido e tal. Jesus falou, não, porque a salvação não é forçada. Se eu fizer assim, todo mundo vai crer, porque não tem outro jeito. A salvação é pela fé. E tem mais, eu quero usar vocês. Vocês que vão falar de mim para os outros. Eu já estou subindo para o céu, mas não vou acreditar, vamos falar que ele está inventando. Ele falou, não. Ele falou, quando vocês não vão sair por aí pregando ainda, vocês vão voltar para Jerusalém. E vocês vão ser revestidos com o poder sobrenatural do Espírito Santo. E aí vocês vão
produzir provas que eu ressuscitei. Vocês vão produzir provas. Quando a Bíblia fala, sereis minhas testemunhas, essa palavra no grego quer dizer produtores de provas. Vocês vão produzir provas através de uma vida transformada, através dos milagres, através da alegria maravilhosa que vocês têm. Enfim, vocês vão produzir provas que eu suscitei. E aí as pessoas vão me seguir. Isso vai trazer mais glória para mim. Porque em vez de eu impor, por isso que quando Tomé não acreditou, quando os outros chegaram lá, Jesus ressuscitou, Tomé disse, não creio isso não, só se eu colocar meu dedo e aquela coisa toda. Aí Jesus apareceu para Tomé e disse assim, vem cá Tomé, põe sua mão aqui, põe seu dedo aqui. E não seja incrédulo, mas seja crente. Aí Tomé pôs a mão, caiu e falou, meu Senhor e meu Deus. Olha, meu Deus. Aí Jesus disse, porque me viste, crestes, bem-aventurados que não viram e creram. Vocês estão nessa, porque eu e você, nós não vimos Jesus, não é mesmo? Mas nós estamos crendo. Por isso que é uma fé muito superior para quem não vê e crê. Ah, que coisa linda. Mas por isso que nós temos que ter o poder do Espírito Santo. Jesus até mesmo falou, olha, não vai sair pregando ainda não sai pregando não. Eu vou subir, vocês vão voltar, ficam orando. Até você ser batizado com o Espírito Santo. Porque se você não for batizado com o Espírito Santo, você não vai conseguir produzir as provas necessárias para convencer as pessoas que eu ressuscitei. Você tem que voltar e ser batizado. Irmãos, isso é tão crucial, irmãos. É tão crucial. Ser batizado com o Espírito Santo. Abra sua Bíblia para Atos, capítulo 1, versículo 8. É um versículo muito poderoso. Atos 1, 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Mas recebereis poder. Essa palavra poder, irmãos, é a palavra dinamis no grego. Quando os cientistas descobriram o dinamite, eles tinham que inventar um nome para aquela coisa explosiva. E deram o nome de dinamite baseado nessa palavra, dinamis, que escreve-se dunamis, mas pronuncia-se no grego dinamis. Escreve-se dunamis, mas pronuncia-se dinamis. E essa palavra, é dessa palavra que vem dinamite. Porque o que ele está falando? Mas recebereis um poder explosivo ao descer sobre vós o Espírito Santo. Um poder de dinamite. Né? E o que mais que ele diz? E ser-me-eis minhas testemunhas, minhas produtores de prova. Diga, produtores de provas. Tanto em Jerusalém, que para nós seria Fortaleza, como em toda a Judéia, que seria para nós todo o Ceará, Samaria, Brasil e até os confins da terra. Muito bem. Agora, número 2, recebermos poder para fazer toda a vontade de Deus. Poder para orar, poder para amar, poder para perdoar, poder para andar em santidade e pureza, poder para servir, poder para louvar, poder para perseverar, poder para suportar e etc. O que o crente precisa é desse poder milagroso, esse poder de dinamite do Espírito Santo. Número 3, temos que ter poder também para operar nos dons do Espírito Santo. O cristão batizado do Espírito Santo tem o poder para expulsar demônios, sim ou não? Sim. Sim. O cristão batizado no Espírito Santo tem o poder de manifestar os dons do Espírito Santo, sim ou não? Ele pode orar em língua, sim ou não? Sim. Ele pode orar para os enfermos, sim ou não? Sim. Ele pode expulsar demônios, sim ou não? Sim. Amém. O cristão batizado no Espírito Santo tem o direito de andar em segurança e proteção, sim ou não? Sim. Sim. O cristão batizado no Espírito Santo tem o direito de orar pelos doentes e sempre obter resultados, sim ou não? Sim. Ele tem esse direito. Isso é muito forte. Agora, outra razão que temos que receber o batismo com o Espírito Santo, irmãos, é para manifestar o fruto do Espírito Santo, tá? Quais são as manifestações do fruto do Espírito Santo? Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. Gálatas vem depois de 1ª e 2ª Coríntios, né? Gálatas capítulo 5,
Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. Muito bem? Então olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Olha só essas primeiras três, como o mundo procura isso, né? Amor, alegria, paz. Aí qual é a quarta? Longanimidade. O que quer dizer longanimidade? É até mais profundo do que isso. Olha, longanimidade é bem fácil, é você ver de qual que é formado. Longo, ânimo. Longanimidade é ser muito longânimo. É você saber manter o ânimo de uma forma longa. Quando você é uma pessoa longânima, você nunca fica desanimado com outra pessoa. Estou desanimado com ele, não quer nada. Não, você continua tendo ânimo sobre ele. Fica longânimo, você continua animado. Vai dar certo, vai. Longanimidade, ter longo ânimo, tá? Então esse é o quarto, longanimidade. Aí o que diz o texto aqui? O quinto é benignidade. Algo que é benigno é diferente do que algo que é maligno. Um tumor. Benigno é porque não vai fazer mal. Um tumor maligno é o contrário. Então benigno é sempre até tido às vezes por outros como ingênuo, como uma pessoa boa demais. Mas não é nada disso, é porque você é benigno, tá? Bondade, fidelidade, mansidão e o mais forte de todos, talvez, o domínio próprio. Porque domínio próprio não é mole, né? Agora, os dons do Espírito Santo já são diferentes, né? Curas, milagres, fé, né? E os dons do Espírito Santo demonstram o poder de Deus. Mas o fruto do Espírito Santo demonstra o caráter de Deus. Qual que é mais importante, o poder de Deus ou o caráter de Deus? O caráter, tá? Então, é muito importante lembrar disso, tá bem? Porque carisma no grego quer dizer dons. Mas carisma sem caráter é catástrofe. Carisma sem caráter é catástrofe. E hoje em dia nós temos visto muito isso. Pessoas cheias de dons e tudo, mas divorciando da mulher, dando mau testemunho, manda o aleijado andar, mas fala com falta de amor para outra pessoa. Então, carisma, dons, sem caráter, o fruto, é catástrofe. Agora, não podemos só ficar satisfeitos com caráter também não. Temos que ter os dois, os dons e os frutos. Eu quero milagre, eu quero poder, mas eu também não abro mão do mais importante, que é o fruto do Espírito Santo, que demonstra o caráter de Deus. Por isso que Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, que traz o fruto, o caráter, e nem o poder de Deus. Temos que ter os dois, né? As Escrituras e o poder. O caráter e o poder. Os frutos e os dons. Muito bem. Quem batiza no Espírito Santo? Agora que você é um filho de Deus, de quem você pede o Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo? Na realidade, Lucas 11:13 não fala que é Jesus. Você pede para o Pai libera e Jesus que te batiza. Interessante. Você pede para o Pai e o Pai então libera e aí Jesus que te batiza no Espírito Santo. Então a resposta certa aí é o Pai, porque Lucas 11:13 fala assim: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem, tá? Então é o Pai Celestial, realmente é a resposta correta, o Pai Celestial. Ele se dá como presente e imediatamente Jesus batiza aquela pessoa no Espírito Santo. Com qual atitude devemos pedir ao Pai o batismo do Espírito Santo? Marcos 11:24. Com qual atitude devemos pedir ao Pai o batismo do Espírito Santo? Marcos 11:24. Como? Muito bem. Por quê? Porque Marcos 11:24, na revista atualizada, viu, irmã? Isso é interessante sobre a revista atualizada, porque algumas versões em Marcos 11:24 fala assim: tudo que você pedir uma nação, crê que recebereis. A revista corrigida fala assim, a sua não sei, mas a revista corrigida fala assim: crê que recebereis e será assim convosco.
essa tradução está errada com o grego. Aí depois que eles melhoraram ela na revista atualizada, eles já corrigiram, porque aí fala assim, tudo que pedir em oração, crede que recebestes. É um português erudito, difícil até de entender, crede que recebestes, mas está na segunda pessoa do plural do passado. Vós recebestes, eu recebi, tu recebeste, ele recebeu, vós recebestes, está no passado. Então, por isso que a NVI, nesse versículo, ela é mais fácil de entender. Alguém tem NVI aí? Tem, lê aí para nós, irmãos, irmã, Marcos 11:24, está bem fácil na NVI, está do jeito que está no grego também. NVI nem sempre, olha, a revista atualizada às vezes é mais próxima do grego, para ser bem franco. Mas nesse versículo aí, está igualzinho a revista atualizada, só com uma grande diferença. Português bem mais fácil, porque olha, você crede que recebestes. Às vezes é um pouco difícil entender qual tenso, né, que está falando. Mas vamos ver aqui, olha. Lê aí, irmã, por favor. Marcos 11:24. Lê frase por frase que eu vou repetindo aqui, para os ouvintes. Portanto, assim lhe será feito. Não, lê o versículo todinho. Marcos 11:24, por favor. Portanto, eu lhes digo. Tudo que você pedir em oração, creiam que já receberam. Creiam que já receberam. E assim lhes sucederá. E assim lhes sucederá. Isso é muito profundo. Você fala assim, mas peraí, Deus está querendo que eu acredite numa mentira? Se eu estou pedindo, como que é para mim crer que eu já recebi? Se eu não tenho, Deus quer que eu acredite numa mentira? Não, queridos, não é nada disso. Escuta bem que eu vou dizer, isso aqui é muito profundo e poderoso. Quando você pedir, você tem que acreditar que no mundo espiritual, instantaneamente, você pediu, na hora que você pediu, no mundo espiritual foi liberada a resposta. Então você já recebeu. Só que está no mundo espiritual, não se materializou ainda. Então aí você crê. Eu acabei de pedir, então eu sei que Deus acabou de me dar. E eu creio que eu já recebi. Na medida que você fica crendo que já recebeu, através da fé, a realidade que agora é uma realidade espiritual, ela vai se materializar no mundo natural. Isso é muito profundo. A maioria dos cristãos não entende esse princípio. E por não entender esse princípio, eles oram tudo errado. Eles pedem a Deus e ficam esperando para receber no futuro. Por isso que a fé deles não funciona. Porque a fé não funciona desse jeito. Se você pedir, você tem que crer que já recebeu. Na hora que você pediu, você tem que crer que Deus já liberou a resposta. E na medida que você fica crendo que já recebeu, a sua fé vai materializar aquela realidade espiritual para o mundo natural. Isso é muito, muito, muito forte. E isso aplica em todas as áreas da vida cristã. Para cura, para batismo com o Espírito Santo, para todas as áreas. Tá? Então isso é muito, muito forte. Então, crendo que no instante da oração, já recebeu. Diga, já recebeu. Já recebeu. Agora, como recebeu o batismo no Espírito Santo? Como o seguidor de Jesus recebe o batismo no Espírito Santo? Pela fé, pela pregação da fé, tá? Pela pregação da fé, Gálatas 3,14. O segredo de receber o batismo do Espírito Santo é liberar sua fé e confiança na palavra de Deus. Tem muitas maneiras de liberar essa fé viva. Uma das maneiras que os crentes primitivos usavam era a oração da fé com imposição de mãos. Por isso que está o I e o M lá. Imposição de mãos. Por homens de Deus. Tá? Isso aí é um pouquinho já da doutrina. Lembra que é uma das 6 doutrinas elementares da doutrina de Cristo? Imposição de mãos. Porque imposição de mãos pode ser usado para, consagrar pastores e diáconos, para curar os enfermos e também para as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo. Tá bem? Por quê? Porque imposição de mãos é um contato de fé. Você libera a sua fé, aquela pessoa libera a fé que ela tem e é um contato de fé. É um contato de fé. Quando a gente for falar mais sobre cura, eu quero falar mais sobre imposição de mãos também, com a ajuda de Jesus, durante essa mesma classe da Nova Criatura. Se na hora da oração, você não sentir nenhum arrepio, não tremer, não gritar, ou chorar, ou rir, não falar em línguas estranhas, isso significa que você não foi batizado com o Espírito Santo? Falso, não significa isso. Por quê? Porque
O que vai garantir que se você receber o batismo do Espírito Santo, irmão? A fé. Se você pediu em fé, tá? Eu vou te mostrar um texto tão básico, mas tão lindo, que eu sempre uso para isso. Logo após o batismo nas águas, você terá a oportunidade de receber o batismo do Espírito Santo, pela imposição de mãos. Se você já o tiver recebido, libere a sua fé para receber ainda o dom de línguas e o dom de profecias ou outros dons. Muito bem. Agora abra sua Bíblia para Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. É um texto que eu uso muito e encorajo você também para usar quando você estiver ministrando sobre esta área, para ajudar outros a serem batizados com o Espírito Santo. Você ganha alguém para Jesus, você está discipulando aquela pessoa, você vai ver que uma das primeiras lições dentro do livro do discipulado é sobre como receber o batismo com o Espírito Santo. Isso é tão importante, você tem que levar seu discípulo a ser batizado com o Espírito Santo, a falar em línguas, porque isso vai ajudar a criar a base sólida para que possa crescer espiritualmente. Tá? Então, Lucas capítulo 11, a partir do versículo 9, ele diz: por isso vos digo, versículo 9 em diante, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-vos-á. Versículo 11, Lucas 11, 11. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que jejuarem pelo menos 10 dias. É isso que está escrito? Não, aqueles que pedirem, tá certo? Então, queridos, tem que pedir em fé. E tem que crer que na hora que você pediu, Deus vai te dar naquele momento, naquele instante. Tá certo? Então, esse é um grande princípio. Mas a explicação que eu quero dar aqui é bem simples. Porque às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu tenho medo, que eu vejo o poder de Deus descendo. Eu já ouvi falar que às vezes as pessoas estão buscando batismo do Espírito Santo e entra um demônio, a pessoa fica endemoniada. E realmente, uma vez eu estava orando com um grupo de jovens assim, para receber o batismo do Espírito Santo, aí o poder de Deus desceu, eles começaram a orar em línguas, e uma jovem que estava lá ela estava orando em línguas, mas bateram nos outros e tudo, era demônio. Aí nós tivemos que expulsar o demônio, porque demônios também oram em línguas. Ai, pastor, tenho medo disso acontecer comigo, um demônio entrar. O problema é o seguinte: aquela jovem não era convertida de verdade. Você está entendendo? Porque escuta bem, se você for convertido de verdade, agora você é filho de quem? Deus. E ele é seu pai. A Bíblia fala que se o filho pedir para o pai um pão, o pai não vai dar uma pedra. Se o filho pedir um peixe, o pai não vai dar uma cobra. Se o filho pedir ovo, o pai não vai dar uma serpente. Cobra e escorpião. Cobra e escorpião são símbolos de demônios. Deus está falando, se você realmente nasceu de novo e já converteu, você não precisa ter medo. Você nunca vai receber demônios se você estiver buscando o Espírito Santo. Se você já converteu de verdade. Agora, quem não converteu de verdade, eu sempre dou oportunidade para converter de verdade, a gente buscar o batismo do Espírito Santo. Porque eu sempre falo para eles: olha, não vai buscar o batismo do Espírito Santo aqui se você não converteu de verdade. Porque aí você está abrindo sua porta para receber demônios mesmo. Que a pessoa, quando está recebendo o batismo do Espírito Santo, a hora para receber, você está abrindo o seu coração. Se a pessoa não converteu, não nasceu de novo, o diabo aproveita muitas vezes para realmente fazer manifestar demônios. Mas, por isso que eu sempre levo as pessoas a entregarem a vida a Jesus. Mas olha o que ele diz: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. É só pedir, é pedir em fé. E como que você pede? Como que é para pedir? Crendo que já recebeu quando? Na hora da oração. Eu acabei de orar, eu recebi. Já é uma realidade do mundo espiritual. Eu já estou batizado e pronto. Olha, eu ensinei esses princípios. Eu tenho ensinado por muitos anos. No meio desses princípios tinha um senhor, sim, um senhor bem jovenzinho, bem novinho.
lá no meio, lá em Santarém. Isso é um exemplo entre milhares, literalmente, para a glória de Jesus. Aí ele está voltando para cá na bicicletinha dele. Ele falou em línguas aquela noite? Não falou em línguas, nada. Não sentiu nada. Voltando para casa na bicicletinha dele e lembrou do que eu tinha ensinado. Se você crê que na hora que você orou, você recebeu, então você já recebeu e pronto. Porque a Bíblia não mente, a Bíblia fala, quanto mais parar, o Pai dará para quem pedir. Eu pedi, então eu recebi, pronto. Ele, naquela bicicleta, aquele senhor jovem, tímido, tinha uma voz tão baixinha. Ele falou, eu já recebi, ó glória! Ele falou assim, ó glória na bicicleta. Só isso. Mas depois ele foi tomando posse. Depois tomou posse das línguas, de outras coisas, como nós vamos explicar aqui. Hoje, ele é o pastor titular da igreja lá, da Paz de Santarém, é o pastor Geraldo. Por quê? Como que ele recebeu o batismo do Espírito Santo? Pela fé crua e nua, sem sentir arrepio, sem cair no chão, sem falar em línguas, só tomando posse, porque a palavra é a palavra. Claro que hoje em dia ele ora em línguas, profetiza, enfim. Mas no começo foi só pela fé, tomando posse, crendo, porque a Bíblia não mente. A Bíblia diz, se você pedir, o Pai te dá. Eu pedi, o Pai me deu, obrigado, eu recebi e pronto. Não foi assim que você foi convertido? Você foi salvo? Você foi lá na frente, repetiu a oração, estou salvo. Como você sabe que você está salvo? Porque a Bíblia fala, quem tem um filho já tem a vida eterna. Eu recebi Jesus, eu tenho a vida eterna e pronto. Você repetiu a oração para ser batizado. Eu recebi. Por quê? Como você sabe? O Pai, a Bíblia fala, se pedir ao Pai, Ele te dá. Eu pedi ao Pai, eu recebi e pronto. Estou batizado. Aleluia. Amém? Então é tomando posse. Amém? Glória a Deus.